no próximo dia 15 de novembro, dentro de um mês, teremos o primeiro turno das eleições municipais. E assim como fizemos durante a campanha no ano passado, nós analisamos propostas ambientais, no caso agora dos candidatos, né, à Prefeitura de São Paulo. Ao longo das próximas semanas e sempre às sextas, nós vamos analisar o que eles têm apresentado, proposto. Vamos abordar temas como parques, mudanças climáticas, gestão de resíduos, poluição do ar, mobilidade. E eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Bom, qual será o tema da estreia, professor? Roxane, começaremos com os parques, porque eles prestam serviços ecossistêmicos importantes, né? E serviços ecossistêmicos, resumidamente, são os benefícios que a natureza gera para as pessoas. São serviços vitais para o bem-estar humano e para as atividades econômicas. E além de espaços de cultura e lazer, os parques, eles podem ser utilizados em estratégias de adaptação às mudanças climáticas. Pois eles ajudam a preservar a flora e a fauna nativa, quando manejados adequadamente. Eles aumentam a permeabilidade do solo, reduzindo a ocorrência de alagamentos e enchentes, e reduzem as ilhas de calor, garantindo conforto ambiental. Ou seja, além de um espaço de cultura e lazer, o parque ele pode e deve cumprir uma função ambiental bastante significativa. Então é com esse enfoque que os programas dos 14 candidatos à Prefeitura de São Paulo, esses programas foram analisados. Olha só, e agora a gente vai entender em detalhes aí o que é que essas candidaturas apresentam no seu programa, não é, em relação a esse tema, professor. Parques. Bom, a gente começa com o parque, não só por essa importância que ele tem, mas imaginando que isso seja de fundamental importância num programa para quem vai se candidatar à prefeitura. Mas houve aí uma surpresa inicial. Das 14 candidaturas, 10 apresentaram propostas em relação aos parques. Ou seja, já de largada, né, na saída, 4 candidaturas não manifestaram qualquer opinião ou proposição em relação aos parques. Entretanto, das 10 que sobraram, né, apenas 5 discorrem de alguma forma sobre a função ambiental dos parques e dos serviços ecossistêmicos prestados por ele. E ainda assim, de uma maneira tênue, né? São poucos os candidatos ou candidatas, poucas as propostas que se estendem numa análise mais detalhada sobre o que pode ser feito com os parques, numa visão mais contemporânea. Bom, isso no total representa 35% das candidaturas com alguma visão sobre os serviços ecossistêmicos prestados pelos parques e áreas verdes. As outras 5 candidaturas que mencionaram os parques, elas tratam esses parques como uma simples área de lazer ou associam os parques a atividades culturais e esportivas. O que obviamente é importante, mas a gente não pode considerar apenas uma área de lazer, uma área para práticas esportivas ou para desenvolvimento de atividades culturais. E os parques, eles cumprem uma função ambiental muito importante. Sim. Nas candidaturas que falam sobre a função ambiental dos parques e dos serviços ecossistêmicos prestados por esses parques, aparecem as seguintes propostas: aumento da permeabilidade do solo com a construção de parques lineares. Esses parques lineares são normalmente os parques que seguem o curso dos rios. Eles se estendem junto às margens dos rios para ajudar na permeabilidade do solo, ou seja, quando o rio, né, diante de um volume muito grande, às vezes numa chuva mais intensa, ele começa a ocupar as margens. Essas áreas, esses parques lineares, eles têm a capacidade, né, de absorver parte dessa água que está sendo extravasada pelos rios. Bom, outras candidaturas consideram a importância dos parques para a redução da temperatura na cidade e combater as ilhas de calor. Nós temos enfrentado temperaturas muito elevadas. Um levantamento do IAG, do Instituto Astronômico e Geofísico da USP, mostra, né, de 1933 até o presente,
há uma tendência clara de aumento da temperatura na cidade de São Paulo, isso não só por conta das mudanças climáticas globais, mas também por conta da urbanização, quer dizer, a gente tem uma impermeabilização grande do solo, muita massa de concreto, de cimento, então isso durante o dia retém muito calor e isso ajuda a aumentar muito a temperatura e o desconforto urbano. Então gera essas ilhas de calor e os parques e a arborização de maneira geral, ela pode combater, ajudar na redução dessa temperatura, né? E isso é mencionado em algumas propostas. Também é mencionada a recuperação de rios e córregos utilizando os parques lineares para isso, ou seja, não só montar um parque, criar um parque linear, mas também utilizar esse parque linear dentro de uma estratégia em que os córregos, os rios, eles voltem a cumprir uma função natural. Muitos dos córregos e rios na cidade, eles foram transformados em simples repositórios de esgoto e a Sabesp já vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos um projeto para a recuperação desses parques e isso é contemplado em algumas propostas para a prefeitura. Criação de corredores verdes para interligar parques, praças e outras áreas verdes. Eu particularmente considero isso muito interessante e sempre defendi essa hipótese, que a gente pode ter uma interligação entre, por exemplo, entre o Ibirapuera e o Parque da Aclimação, utilizando as ruas e avenidas como corredores verdes com plantio de espécies nativas. Isso favorece muito a preservação da fauna, especialmente dos pássaros. Interessante. Isso tem uma fundamental importância, porque os pássaros ajudam a combater insetos, a proliferação de insetos. Muitos pássaros se alimentam de insetos e isso ajudaria nesse combate. Outra questão também apresentada é a proteção dos remanescentes da mata e biodiversidade ainda existentes. Nós temos manchas de Mata Atlântica ainda na região urbana de São Paulo, notadamente, por exemplo, no Parque Trianon, e os parques eles ajudariam a recompor ou pelo menos a manter esses remanescentes ainda existentes. E a utilização de parques dentro de um plano de adaptação às mudanças climáticas, que é um dos próximos itens que a gente pretende abordar numa das próximas colunas. Qual é a preocupação que as candidaturas têm em relação às mudanças climáticas? E já adianto que a surpresa não vai ser muito boa. Embora a cidade ela esteja sofrendo muito com as mudanças climáticas, nós tivemos enchentes no início desse ano, nós tivemos uma enchente muito séria no início desse ano, acho que as pessoas talvez não se recordem tanto por conta aí de todas essas questões relacionadas à pandemia, né? Mas nós tivemos isso, no ano passado nós tivemos uma enchente que atingiu a região de São Caetano e parte da região do Ipiranga. Então essas chuvas torrenciais, essas chuvas muito concentradas, elas estão se fazendo cada vez mais frequentes, intercaladas por períodos longos de estiagem. Esse é um dos problemas gerados pelas mudanças climáticas e os parques eles podem ser utilizados como uma estratégia de redução dos impactos ou de adaptação aos impactos gerados pelas mudanças climáticas. Mas, resumidamente, é isso. Das 14 candidaturas, 10 apresentam algum tipo de proposta em relação aos parques e apenas 5 dessas candidaturas, ou seja, 35%, tratam os parques dentro de um ponto de vista de serviços ecossistêmicos que podem ser prestados à sociedade. Vamos ficar atentos, as propostas estão aí, a gente tem que prestar atenção, né? Nas propostas, exatamente. Escolher os candidatos pelas propostas. Professor Pedro Luiz Corte, sempre às sextas com a gente, professor da ECA e do PROCAN, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE. Tem o canal no YouTube, hein, pessoal? Tem o nosso bate-papo semanal também lá. O ambiente é nosso meio. Pesquisa, procura, acompanha e compartilha. Obrigada, professor, e até semana que vem. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.